Joseph Smith nasceu no dia 23 de dezembro de 1805, em Sharon, no estado de Vermont, Estados Unidos. Durante sua infância, Joseph cresceu em um lar humilde, onde os valores de trabalho duro, fé e dedicação à família eram centrais. Em sua juventude, ele foi profundamente impactado pelos debates religiosos da época, conhecidos como o Grande Despertar. Sua busca por direção espiritual o levou a orar e a buscar respostas diretamente de Deus, resultando na primeira visão, um marco essencial em sua vida. Na noite de 21 de setembro de 1823, Joseph Smith orou fervorosamente, buscando direção divina. Enquanto orava, um mensageiro celestial chamado Moroni apareceu a ele. Moroni era um profeta da antiguidade e guardião das placas de ouro, que continham o registro sagrado do Livro de Mórmon. Durante essa visita, Moroni revelou a Joseph a localização das placas, que estavam enterradas em uma colina chamada Cumorah, próxima à casa de Joseph, em Manchester, Nova York. Moroni explicou que o registro era uma história do povo antigo das Américas e que continha a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Ele também advertiu que Joseph deveria proteger as placas e preparou-o para os desafios futuros. Moroni visitou Joseph mais 2 vezes naquela mesma noite, repetindo as instruções e dando mais detalhes sobre sua missão. Anos antes da visita de Moroni, Joseph Smith teve uma experiência que mudou sua vida e deu início à restauração do Evangelho. Em uma manhã de primavera de 1820, ele foi a um bosque próximo para orar e perguntar a Deus qual igreja deveria se unir. Ele desejava saber qual delas era verdadeira. Durante sua oração, ele foi envolvido por uma luz brilhante, e 2 personagens celestiais apareceram. Joseph descreveu que esses 2 seres eram Deus, o Pai, e seu Filho, Jesus Cristo. Em resposta à sua pergunta, eles instruíram Joseph a não se juntar a nenhuma das igrejas, pois a verdade completa do Evangelho ainda não estava presente na Terra. Essa experiência, conhecida como a primeira visão, marcou o início da restauração da Igreja de Jesus Cristo. Após receber as placas de ouro em 1827, Joseph Smith enfrentou intensa perseguição. Muitos tentaram roubar as placas, movidos pela curiosidade ou pelo desejo de obter riqueza. Joseph e sua família adotaram diversas medidas para proteger o registro sagrado. Ele frequentemente escondia as placas em locais seguros, como sob o piso de madeira, em caixas feitas sob medida ou até mesmo enterradas. Certa vez, ao retornar para casa, ele precisou usar astúcia para despistar grupos que estavam à sua procura. Esses episódios
reforçaram sua determinação em cumprir a missão divina, mesmo diante de riscos pessoais. Joseph Smith traduziu o conteúdo das placas de ouro entre os anos de 1827 e 1829. Ele usou instrumentos sagrados chamados intérpretes, ou Urim e Tumim, que foram entregues a ele junto com as placas. Esses instrumentos foram descritos como pedras transparentes montadas em um arco semelhante a óculos, destinados a ajudá-lo na tradução. Além disso, Joseph também utilizou uma pedra vidente, que o ajudava a compreender o significado dos caracteres gravados nas placas. A tradução foi feita com a ajuda de escribas, como Martin Harris, Oliver Cowdery e outros, que escreviam à medida que Joseph ditava. O processo de tradução foi descrito como um ato de inspiração divina, onde Joseph não precisou de nenhum treinamento linguístico para compreender os caracteres antigos. Em 1830, o Livro de Mórmon foi publicado, cumprindo a missão de compartilhar o registro sagrado com o mundo. Essa história, repleta de milagres, perseguições e fé, continua sendo um testemunho poderoso da determinação de Joseph Smith em restaurar o Evangelho de Jesus Cristo. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi restaurada oficialmente no dia 6 de abril de 1830, em Fayette, Nova York. Joseph Smith, como profeta, vidente e restaurador, organizou a igreja sob a orientação divina. Ele afirmou ter recebido a autoridade de mensageiros celestiais, incluindo Pedro, Tiago e João, para estabelecer novamente a organização da igreja nos moldes da igreja primitiva de Cristo. Joseph Smith relatou que, em resposta às suas orações, foi visitado pelo anjo Moroni, que revelou a existência de placas de ouro contendo um registro antigo. Essas placas, traduzidas por meio do dom e do poder de Deus, resultaram no Livro de Mórmon, um registro sagrado que testemunha de Jesus Cristo. Joseph declarou: "Eu realmente vi os céus abertos e tive um testemunho pessoal e infalível da veracidade dessas coisas." Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris foram escolhidos para serem testemunhas especiais das placas de ouro. Eles declararam ter visto as placas e ouvido a voz de Deus, testificando de sua veracidade. Sua declaração, publicada no Livro de Mórmon, reforça o princípio bíblico: por boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra será confirmada. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Os primeiros membros da igreja eram pessoas de profunda fé e dedicação, muitas vezes vindas de ambientes simples. A família de Joseph Smith, incluindo seus pais, irmãos e amigos próximos, desempenhou um papel importante na fundação. Pouco depois, outras pessoas se uniram à igreja, atraídas pela mensagem de restauração do Evangelho. A igreja oferece uma ampla variedade de serviços, incluindo classes semanais para aprofundamento espiritual, iniciativas como doação de alimentos, serviços humanitários e apoio às comunidades locais, atividades voltadas ao fortalecimento dos laços familiares. O coro do tabernáculo, um dos mais renomados do mundo, é um exemplo do impacto musical da igreja. Programas para jovens incluem atividades recreativas, educativas e espirituais. A Sociedade de Socorro é uma organização voltada para o fortalecimento das mulheres e o trabalho caritativo. Milhares de missionários em todo o mundo compartilham a mensagem da igreja e realizam serviços comunitários. A igreja comemora aniversários de eventos significativos, como a primeira visão, a tradução do Livro de Mórmon e a chegada dos pioneiros ao Vale do Lago Salgado, Salt Lake City. Além disso, há celebrações anuais, como conferências gerais, que reúnem membros do mundo inteiro. Desde o início, a igreja enfrentou perseguições severas. Joseph Smith e os primeiros santos foram expostos à hostilidade
expulsos e violência. A oposição culminou com o martírio de Joseph e de seu irmão Hyrum em 1844, na cadeia de Carthage, Illinois. Após a morte de Joseph Smith, surgiram diferentes interpretações sobre a liderança, levando a divisões. Hoje, os principais grupos incluem a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, liderada por Brigham Young, após o êxodo para Utah, e a Comunidade de Cristo, que se formou posteriormente. Após a morte do profeta Joseph Smith, em junho de 1844, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias passou por um período de grande turbulência e divisão. A questão principal foi a sucessão da liderança, já que Joseph Smith não havia deixado um plano claro e definitivo sobre quem deveria assumir a presidência. Isso levou a diferentes grupos a seguirem líderes distintos, resultando em várias divisões. A maioria dos membros seguiu Brigham Young, que era o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele liderou os santos em uma migração para o oeste, estabelecendo-se no Vale do Lago Salgado, onde fundaram a cidade de Salt Lake e consolidaram a igreja sob o mesmo nome. Alguns membros que não seguiram Brigham Young formaram um grupo separado liderado por Joseph Smith III, filho de Joseph Smith. Este grupo se estabeleceu em Independence, Missouri, e posteriormente mudou seu nome para a Comunidade de Cristo. James Strang reivindicou a liderança com base em uma carta supostamente escrita por Joseph Smith antes de sua morte. Ele liderou seus seguidores para Beaver Island, no estado de Michigan, onde estabeleceu uma comunidade. Este grupo eventualmente perdeu força após a morte de Strang. Sidney Rigdon, que havia sido conselheiro de Joseph Smith na primeira presidência, também afirmou ser o sucessor legítimo. Ele liderou um pequeno grupo para Pittsburgh, Pensilvânia. Este grupo deu origem à Igreja de Cristo, também conhecida como Igreja de Cristo Bickertonita. Outros líderes, como William Smith, irmão de Joseph Smith, e Lyman White, formaram pequenos grupos que tiveram curta duração ou influência limitada. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias pode ser considerada uma igreja cristã, porque centraliza sua doutrina em Jesus Cristo como Salvador e Redentor. A crença na expiação de Cristo, no batismo e na restauração de seu Evangelho é fundamental para a fé. Atualmente, a igreja possui mais de 17 milhões de membros e está presente em quase todos os países. Suas iniciativas incluem ajuda humanitária, programas educacionais e apoio às comunidades locais. As práticas incluem foco na família, trabalho missionário e serviços altruístas, promovendo impacto positivo em escala global. Em conclusão, a história de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é marcada por fé inabalável, perseverança e uma busca constante pela verdade, desde os primeiros dias da restauração até os desafios que surgiram com a morte do profeta Joseph Smith. A jornada dos santos dos últimos dias é um testemunho do poder da fé e do compromisso com os princípios do Evangelho de Jesus Cristo, que continua a impactar milhões de vidas ao redor do mundo. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu comentário, curtir o vídeo e compartilhá-lo com seus amigos. Sua interação é muito importante para que mais pessoas possam conhecer essa história de fé e superação. Até o próximo vídeo. Mantenha o coração espiritual pulsando com a ritmia das escrituras. Curta, compartilhe e siga o canal para não perder nenhum compasso da palavra.